a cultura é algo vivo, né? A gente sabe disso. À medida que o tempo passa e que a própria sociedade vai evoluindo, a tecnologia, o ambiente mais digital, tudo isso traz desafios culturais, inclusive. Então, acho que cada vez mais as organizações estão conectadas com esses desafios, por exemplo, relacionados aqui ao programa de inovação propriamente dito, e isso requer uma transformação cultural também dentro das organizações. Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Conexão EC, o podcast do Programa de Inovação da Construtora. Aqui a gente conversa sobretudo sobre pessoas e tecnologias que alavancam a inovação da nossa organização. Bom, o papo de hoje não poderia ser melhor para isso. A gente vai conversar com a Ludmila Lavini, que é diretora executiva da diretoria, portanto, de pessoas e planejamento. Olha só, um tema incrível. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal da Bahia e está no grupo, na Novo Honor, há 19 anos. Ela teve passagem pela ABB. Tenho que usar minha colinha aqui para saber o que é a ABB exatamente, né? Que é eu acho que é uma sistemista da Ford, a Ludmila pode confirmar. É a Asia Brown Boveri. A Ludmila também tem especialização em gestão empresarial pela FGV Rio e em finanças pela FIPECAF, uma formação bastante sólida. Ela desenvolveu sua carreira em diferentes empresas do Grupo Novo Honor e na área social, vou dar destaque apenas a um dos trabalhos, porque são inúmeros, ela liderou a criação e implantação do programa Escola em Ação em Macaé, no Rio de Janeiro, em parceria com a Unesco. Ludmila, boas-vindas ao Conexão EC. Uma honra te receber aqui, na verdade. Muito obrigada, Cláudio. Eu que agradeço pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Muito bom. Vamos começar pela diretoria. Pessoas e planejamento. Um nome super central, eu acho, em qualquer tema. Para a gente da inovação, cultura é essencial, como você sabe. O que é que a diretoria entrega para a organização? Que valor ela gera? Bom, é difícil atribuir a nós mesmos, né, o valor, mas, de fato, esse trabalho que envolve planejamento e pessoas, certamente traz uma melhor coesão dos grupos, das equipes, rumo aos resultados que a gente busca no exercício da organização, né, na entrega para os clientes, na interação com as comunidades do entorno, na entrega para a sociedade como receptor final aí das nossas obras, dos nossos produtos. Enfim, e a área de pessoas, e junto com o planejamento, tem um trabalho, na minha visão, muito importante de alinhamento dos nossos times em torno dos objetivos e do propósito da própria organização. Então, para além das questões legais e conhecidas como atividades de RH, né, as contratações, treinamento de pessoas, cuidado relacionado à remuneração, estratégia de carreira, eu vejo que nós temos também um papel fundamental de criação e renovação e manutenção de cultura empresarial, que para nós é algo muito forte, né? A cultura do Grupo Novo Honor é uma cultura conhecida para além dos nossos muros e é algo que merece um destaque na nossa gestão de pessoas. E a área de planejamento, por sua vez, tem um papel importante de, como o próprio nome da área já diz, planejar o trabalho a ser feito a cada ciclo de desenvolvimento do negócio e permitir que todas as pessoas estejam envolvidas aí e cada uma conhecendo muito bem a sua atribuição. Então, nesse sentido, é que eu acho que a gente contribui para a entrega do resultado final. Perfeito. Desculpa lhe interromper um pouco no final, mas Nada. Hoje quantos são integrantes? Empregados diretos são 11 mil e com indiretos 16 quase.
Nossa, é muita gente. Agora, o nosso negócio é muito cíclico, né, Cláudio? A gente, às vezes, com a mobilização, encerramento de uma obra ou mobilização de uma outra obra, o nosso efetivo oscila aí coisa de milhares de pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas entre um mês e outro. Então, é possível que esse número, no próximo mês, com a mobilização de uma nova obra, a gente já atinja aí o patamar de 13.000 pessoas, que é o que está no nosso planejamento para 2023. Perfeito. Mais uma curiosidade, assim, duas perguntas que são, para mim, caras nesse momento. Qual é o percentual de homens e mulheres na empresa de engenharia? Eu sou engenheiro de formação, minha turma, em 1978, tinha 48 homens e 2 mulheres, de engenharia elétrica. Então, queria saber esse número, e, ao mesmo tempo, como é que está o tempo médio das carreiras? Porque, tradicionalmente, era, até pouco tempo, uma organização de tempo de vida longo, né? Uma jornada longa. Como é que está o tempo de vida médio? Isso mudou? E essa composição do time? Para a gente ainda estar aqui no começo, explorando Vamos aqui. lá, a gente está pegando aqui uma aula dos indicadores atuais da empresa, né? Em termos de gênero, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem discutido bastante isso, até como um movimento de setor de engenharia. O que acontece? Você mencionou aí o seu tempo de universidade. Esses dados vêm mudando bastante, né? Acho que, que eu posso dizer? Do nosso programa de trainee, por exemplo, entre as próprias engenharias, há uma diferença de quantidade de engenheiras em formação nas universidades. Isso muda também de acordo com a região, tá? Não é só o tipo de engenharia, não. Mas na engenharia civil, já há um equilíbrio muito bom. Então, cerca de 50%, por exemplo, das inscritas para o nosso último programa de trainees eram mulheres, engenheiras mulheres. Na mecânica e na elétrica, talvez esse indicador ainda esteja aquém desse patamar de equidade, mas na civil, sim. Então, daí o nosso esforço, né, como setor de engenharia, de comprar esse desafio, de trazer mais mulheres, e acho que a gente tem conseguido evoluir nesse sentido. Já em relação ao tempo de carreira, você acompanha a trajetória aí de grupo e das diversas empresas que compõem o Grupo Nova Nós, você sabe que nós somos um grupo que tendemos a ter pessoas de longas carreiras, realmente. Então, na engenharia, nós ainda temos um percentual, cerca de 20% mais ou menos da nossa força de trabalho, com mais de 10 anos, com mais de 15 anos trabalhados no grupo, 30% com mais de 10 anos, e aí, a partir da mobilização dos negócios mais recentes, os projetos que foram sendo conquistados mais recentemente, a gente começa a trazer pessoas com menos tempo de casa. Mas há um percentual também de pessoas já, profissionais muito maduros, que fazem carreira aqui há mais de 30 anos. É curioso você perguntar sobre isso, porque todo ano nós fazemos aquele programa de homenagem anual, que é um programa bem antigo e valorizado na organização, e como as pessoas se orgulham de receber a homenagem, de estar naquele momento ali, celebrando 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nós temos sentido a necessidade de encurtar um pouco esse período, e estamos avaliando em conjunto aí, todas as empresas, e encurtar essa celebração com marco a cada 5 anos, porque o pessoal gosta, né, e sente orgulho. Acho que é algo também da cultura aí que a gente preserva, que é esse dinamismo empresarial e a possibilidade de ofertar desafios contínuos, e com isso as pessoas vão se mantendo, né? E fazendo realmente uma carreira de mais longo prazo. Mas, de qualquer forma, há um encurtamento do lifetime, vou dizer assim em inglês, dos funcionários no mundo inteiro. Isso não é um fenômeno eventual de uma empresa nossa ou do nosso contexto no Brasil. Isso é o mundo inteiro. Em algumas indústrias, por exemplo, desenvolvimento de software, eu tenho notícia, é muito nervoso esse processo, porque tem muita oferta, a meninada é muito jovem, ingressa muito jovem na carreira, quer experimentar, também quer escalar de forma mais rápida os seus desafios, enfim. De fato, esse encurtamento talvez seja também uma adaptação aos tempos. É engraçado, né? Porque você falou de cultura, você vê que eu estou escolhendo o dedo aqui atrás da minha estante, aqui, bem aqui, está a Theo aqui.
Enfim, é algo que eu realmente valorizo. Eu não sou integrante, mas eu tenho na verdade, uma admiração por essa cultura, dentre outras, mas essa é um destaque, certamente. E vale a pena. Eu não botei isso aqui de propósito, não, é porque está aqui mesmo, eu estava prestando. Mas, ó, eu queria. Não, muitos estudiosos têm esses exemplares. Pois é, quem gosta de ler, né? Eu gosto. Mas eu queria retomar o tema da mulher, o mês da mulher, deixar isso um pouco de molho, reservar isso de molho para a gente retomar depois. E queria falar um pouquinho de cultura, inclusive pelo fato de você ser uma líder, né? Uma mulher em posição de liderança numa empresa de engenharia, toda essa questão acho que é bacana a gente tratar. Mas vamos pegar a cultura. Cultura para a inovação é fundamental. Há quem diga, por exemplo, que transformação digital, que está no centro dessas inovações de hoje em dia, é mais da metade, quem sabe avaliar isso, é cultura, internalização de novos comportamentos, novas formas de relacionamento, novas formas de pensar, um monte de coisa, né? E, enfim, isso é certamente matéria-prima para o seu trabalho, né? Trabalhar com cultura e o binômio com diversidade. Eu acho que esses temas estão muito fortes hoje. Sem dúvida. Aí é uma estrada para você nos dar uma aula, na verdade, né? Cultura, diversidade, inovação são temas muito correlacionados, né, Ludmila? Sim, com certeza. Acho que você trouxe um ponto aí importante, que a cultura é algo vivo, né? A gente sabe disso. À medida que o tempo passa e que a própria sociedade vai evoluindo, a tecnologia, o ambiente mais digital, tudo isso traz desafios culturais, inclusive. Então, acho que cada vez mais as organizações estão conectadas com esses desafios, por exemplo, relacionados aqui ao programa de inovação propriamente dito, e isso requer uma transformação cultural também dentro das organizações. No nosso caso, acho que a gente tem alguns fatores que favorecem e trazem essa transformação cultural de uma forma natural. Primeiro, porque da natureza do nosso negócio, né? São obras, a gente se posiciona muito bem, a OEC se posiciona muito bem em projetos complexos. Então, é onde a gente se destacou aí nas mais diversas geografias, foi nessa capacidade de fazer entregas de projetos muito complexos. Não é por acaso que nós temos aí um histórico de 10 anos de premiação na INR, né, que é um dos veículos de mais respeito internacionalmente, que é a revista que premia aí os principais projetos de engenharia no mundo. Então, nós já temos, de certa forma, dentro do nosso DNA, esse aspecto da inovação. E como cultura também, a gente tem uma cultura forte que tem seus pilares muito bem estabelecidos, e é o que nós chamamos internamente da base que não muda nunca, que são os critérios, as nossas crenças, os nossos valores, mas nos permitimos também nos atualizarmos ao longo do tempo, né? Não só nesses próprios valores, tivemos agora recentemente um processo de atualização realmente dos nossos valores, mas também da forma de comunicação, de interagir com as pessoas a respeito da cultura, e isso é muito bacana de viver enquanto área de pessoas, e fomentar essa atualização internamente. Então, quando você tem uma cultura que favorece, atua num setor que já exige um processo de contínua inovação, você tem uma cultura que estimula isso, e você consegue manter uma atualização. E aí essa provocação sua me fez lembrar até de uma fala do nosso fundador, que é quem concebeu toda essa base cultural que norteia a nossa atuação empresarial, que é o Dr. Norberto Odebrecht, que ele ressaltava muito o aspecto do espírito do tempo, né? Que nós todos precisamos acompanhar essa questão do espírito do tempo. E ele tinha falas assim que, se você para refletir a respeito, são coisas que não perdem valor no tempo. E essa provocação de se manter atualizado, e aí quando você traz também aí na sua pergunta os aspectos de diversidade, essa é uma das atualizações que nós tivemos recentemente do ponto de vista cultural. E isso é muito bacana, porque isso traz um frescor, né, uma atualização dentro da cultura,
uma ligação com os aspectos mais modernos de como desenvolver negócios, estimular o pensamento crítico, estimular a colaboração, fazer com que a diversidade, de fato, traga valor para dentro da empresa. Então, são elementos que estão sempre conectados e tudo isso tem a ver com cultura. A gente falou aqui há pouco tempo atrás sobre o quanto a importância da cultura, por exemplo, para o desenvolvimento da inovação. Cultura parte de valores, de crenças, como a gente falou, gera comportamentos, atitudes, e nós sabemos que comportamentos e atitudes podem ser estimulados. Então, acho que essa capacidade e essa abertura, essa conexão com o que o tempo requer, o que a transformação social, o que a sociedade requer de nós, o que a tecnologia traz de desafio para os negócios, e a capacidade de estarmos conectados com essa transformação global é muito importante para esse processo também de cultura e como incentivar uma cultura de inovação dentro da empresa. A turma da inovação, que se convencionou chamar de ecossistema da nova economia e tal. Eu conheço, quer dizer, convivo com esse mundo, não de forma central, viu, Ludmila? Apesar de trabalhar com programas de inovação, não sou um ator central, mas eu conheço esse mundo. Há um consenso de que diversidade, mulheres, pessoas com histórias de vida diferentes, de origens distintas, favorece a emergência, no sentido de emergir, né, de novas ideias, de coisas e qualifica boas ideias, digamos. Não só favorece a emergência dessas coisas, mas também boas ideias, elas são qualificadas e testadas com esse mundo. Uma das coisas que eu acho que me parece que é um desafio, se você me permite, assim, na organização, na OEC, por exemplo, uma abertura de canteiros para trabalhar com startups, ou seja, é um cara de fora, estranho, uma pequena experiência, não é robusta, não segue padrões corporativos bem treinados com a turma da empresa, claro. Nosso regime de agenda, de compromisso, de planejamento, é a sua matéria-prima. Como é que você vê esse desafio? Percebeu? Quer dizer, ou seja, eu claro. Vejo, e aí um pouco deixando mais assim claro, eu vejo que esse treinamento interno, mulheres, homens, pessoas de origem distintas e comportamentos distintos, pessoas que são distintas, como um belo treinamento para mais esse ingrediente, que é um ingrediente, em algumas situações, novo. Sim, eu acho que você tem razão na sua percepção, e é de fato um desafio. O que eu fiquei pensando aqui, te ouvindo falar, né? Eu atribuo isso, talvez, ao nível de tecnicidade que existe no setor. Então, o nosso setor é um setor de altíssimo risco, é um negócio muito técnico, e nós não podemos abrir mão disso. Então, a gente trabalha com concreto, né? Com a entrega real de execução de engenharia. Então, o cuidado, a experiência, os aspectos técnicos, as normas, os procedimentos são muito importantes nessa cadeia de construção. Então, eu acho que é um processo de transformação que nos provoca a atrelar as duas coisas. Porque é muito do ser humano entender que se eu tenho que mudar, eu tenho que abrir mão do que eu já faço. E nem sempre é isso. Muitas vezes você pode integrar uma nova competência, uma nova forma de pensar as coisas, né? E eu acho que a gente vive exatamente esse desafio internamente, de continuar sendo muito técnicos, e é isso que nos diferencia, a qualidade das nossas obras, a capacidade de desenvolvimento de projetos complexos, como eu falei, de entregar no prazo, a atenção a ter uma entrega de altíssima qualidade. Mas também é salutar para o nosso processo evolutivo e de aprendizado contínuo também organizacional, essa abertura para o novo. E acho que, de certa forma, todos os setores da economia estão sendo incentivados a isso, né? Por um ou por outro motivo. Está todo mundo buscando formas de fazer mais e melhor, né? Eu acho que desde que eu comecei minha carreira eu já ouvia isso. É sempre importante você tentar fazer mais e melhor. As agendas de produtividade, de eficiência sempre estiveram presentes.
E hoje, pelo nível de competitividade que existe nos diversos setores, a gente tem que realmente se desafiar o tempo inteiro a isso. E aí, nessa questão de abertura para o novo, da diversidade, é também um processo de desenvolvimento de cultura, voltando ao que a gente estava falando. É o se permitir experimentar, é o experimentar, deu certo, funcionou, então eu vou passar a incorporar esse elemento na minha forma de atuar, na minha forma de fazer as coisas. E com isso a gente vai desenvolvendo novos padrões de comportamento e de pensamento. E acho que como é que é possível fazer isso? Se abrindo para o novo mesmo. Então, por exemplo, o processo de inovação aberta, que é muito comum hoje, né? Você abrir o ambiente de obra para um pensamento de uma startup, é você tomar um certo risco, é usar um pouco de tempo para pensar soluções de uma forma diferente, mais criativa, ou nem comparo, né? Mais criativa, mas é diferente. E abdicar também de um pensamento que já vem sendo estabelecido de uma forma e consolidado de uma forma aí ao longo do tempo. Os aspectos de diversidade também trazem esse tipo de valor para dentro da empresa. Né? Nós somos uma parte da sociedade, a sociedade é diversa, e acho que, assim, agradeço, felizmente já vencemos aquela etapa em que diversidade ainda era pensado como um modismo e tal, isso já passou. Acho que hoje todas as organizações estão extremamente conscientes e perseguindo o valor que a diversidade traz real para os negócios. E aí digo de resultado, inclusive financeiro, né? Porque imagina, se você tiver pessoas oriundas da mesma etnia ou da mesma geografia, de um único gênero, pensando um problema. Por outro lado, se você puder promover uma discussão onde pessoas de ambientes diversos, pensamentos diversos, histórias diversas, gerações, muitas vezes, né, diferentes gerações convivendo, que é algo que a gente promove muito também, discutindo sobre um mesmo problema, eu não tenho dúvida que essa segunda mesa tem a possibilidade de trazer soluções muito mais criativas e resultados muito melhores. E acho que é esse movimento que a gente vem vivendo no setor de engenharia, e é muito interessante fazer parte disso. Então, de novo, não é abrir mão da técnica que o nosso negócio exige, mas também se permitir essa abertura para o novo, para os novos ambientes criativos, né? Pessoas que vão pensar as coisas de forma diferente, e acho que diversidade tem tudo a ver com isso também, né? Fantástico. Esse seu depoimento, eu gostaria de passar para os meus amigos do mundo financeiro. Maravilhoso esse depoimento seu. Você tem noção. Porque, veja, isso que você falou, né? Por exemplo, eu vou dizer de outro jeito, a responsabilidade de uma construtora como a OEC, projetos complexos, caríssimos, sob pressão de preço e prazo, não é brincadeira, né? Não é nenhuma brincadeira. É claro que isso cria uma tensão que, de certo modo, pode até, digamos assim, reduzir o espaço para uma experiência desse tipo, uma experimentação. Mas a comparação que eu faria é o seguinte: imaginemos nós, de uma construtora, os bancos. O que os bancos passaram com as fintechs há 20 talvez não, 15, 16 anos. Exatamente. Segurança da informação em banco é brincadeira, não, né? Não é brincadeira. Que nem a nossa, né? A nossa talvez seja mais dramática porque tem a ver com vidas, né? E o corpo das pessoas. Mas imagine a segurança dos números, de dados, de informações. O dinheiro todo mundo. Então, imagine essa história. São histórias que, engraçado, eu acho que as construtoras e os bancos deviam se encontrar e fazer um seminário sobre essas questões, né? Seria muito interessante. Seria muito interessante, né? De repente a gente toma frente disso, né, Ludmila? Algum encontro, eu conheço a turma de finanças que vai se interessar em trocar. Bom, enfim, eu estou valorizando aqui o seu depoimento porque realmente ele é precioso. E eu vou valorizar agora uma outra coisa. Mulher, mês da mulher, nosso programa deve ir ao ar no Dia da Mulher, no dia 8 de março, estamos gravando um pouco antes. Você,
uma carreira inteira, né? Quase 20 anos dentro da Novonor, ocupando um cargo de liderança importante, central na organização. Qual o seu depoimento sobre essa experiência? Claro, os tempos mudaram, muitas coisas mudaram. Talvez há 30 anos fosse uma coisa assim épica. Talvez ainda tenha uma parte épica, mas eu queria ouvir assim a singularidade, a sensibilidade da mulher feminina nessa função. Olha, eu, Cláudio, confesso a você que eu nunca me classifiquei aqui dentro como sou mulher, o que faço nesse ambiente com muita presença masculina e como eu vou planejar para me desenvolver aqui. Eu sempre busquei acompanhar os desafios organizacionais, né? Topar as oportunidades de contribuição. Acho que foi um pouco o meu jeito de ir me desenvolvendo e encontrando o meu espaço de atuação também. Então, eu buscava sempre busquei estar antenada com o que acontecia na empresa, qual era o próximo passo, como é que se daria essa trilha de crescimento, as oportunidades que nós teríamos de gerar valor para o cliente, para a sociedade, e buscava fazer parte dessas agendas. Né, olhando ali sempre, respeitando o meu espaço dentro da área de pessoas, da área social, que eu também cuidei, comunicação, mas sempre conectada com o plano do negócio. E eu acho que quando você consegue encontrar um espaço de trabalho, faz pouca diferença essa questão de gênero. Claro que eu não estou aqui dizendo que não há dificuldade nesse caminho. Existem inúmeras, a gente sabe que em todos os espaços sociais existem vieses muito consolidados e um desafio grande para trabalhar essas questões. Inclusive, é uma das minhas principais agendas. Eu costumo brincar que a diversidade é o que faz meu coração bater mais forte. Algumas pessoas já me ouviram falar disso aqui, porque eu acredito, de fato, no valor que ela traz. Mas eu acredito muito também que ela deve ser trabalhada dentro do próprio ciclo de desenvolvimento social. E a gente tem que ter essa missão de transformar socialmente também. Eu tenho um sonho de que a OEC esteja bem posicionada na transformação de setor nessas questões. Então, trazendo um pouco aí do aspecto mulher, eu sou mãe, conciliei carreira sou casada, tenho 2 filhos, meus filhos hoje são adolescentes, mas eu gestei os meus filhos trabalhando nessa empresa, viajando, estando na linha, estando em plataformas de petróleo. Eu trago o exemplo da plataforma, porque eu acho que é o desafio máximo de conciliação, vida pessoal, vida e carreira, né, dentro da empresa. Mas eu, de fato, acredito que isso tudo é conciliável com um bom diálogo, com a abertura, com a liderança, com um bom planejamento e com a visão de longo prazo, porque os desafios, você vai acompanhando os desafios organizacionais, sua carreira vai avançando também. Então, se eu te disser que eu planejei cada passo e calculei como é que eu iria conseguir conciliar meu papel mulher, meu papel mãe, meus filhos hoje estão, Maria Eduarda está com 17, Pedro fazendo amanhã, inclusive, aniversário dela. A gente está gravando antes, né? Então, o aniversário dela é dia 15 de fevereiro. O caçula, o Pedro, tem 13 já, e eu olho para trás e digo, passou, né? De alguma forma, funcionou, consegui acompanhar, fácil não foi, não dá para dizer isso, mas são caminhos de crescimento que a gente vai trilhando, não só do ponto de vista profissional, mas a sua vida também vai avançando nesse processo aí de evolução, e quando o tempo passa, você observa que você já está aqui e que é possível fazer. Então, hoje, o que eu busco é criar ambiente para que mais mulheres possam trilhar caminhos de conciliação da carreira com os aspectos pessoais que são específicos da mulher, né? Só nós podemos gestar uma criança, só nós poderemos gerar os futuros trabalhadores do Grupo Novonor, por exemplo. Vocês, homens, podem ajudar muito na função, né? Até que os próximos trainees aí das próximas gerações possam chegar. Mas a gente aqui vai ter que gerar esses futuros filhos e futuros trabalhadores. Então, acho que tem um processo de evolução da própria organização também nesse aspecto de diversidade que vai contribuindo, né? Espero que as nossas jovens de hoje
encontre ambientes mais favoráveis a essa conciliação. E eu não tenho dúvida que será dessa forma. Fantástico depoimento, viu? Isso que é um papo completo, né? Porque você está trazendo uma visão funcional, de processo, e um depoimento maravilhoso, Ludmila. Muito obrigado e parabéns. Uma última questão. Eu adoro ver, assim, ouvir pessoas como você, que tem um super repertório, uma história de vida rica. O que você enxerga para frente aí? E você mais específico, dessa sua área, né, que se aproxima do RH convencional das organizações. Você trabalha numa organização que não é convencional, eu sei muito bem. Mas o que você enxerga aí em perspectiva para pessoas, planejamento, esses desafios principais que estão centrados nas pessoas? Eu sou muito otimista, tá, Cláudio? Eu não posso negar isso, apesar de muito realista e pensar as coisas muito considerando o cenário do momento, mas eu acho que a gente tem que ter essa fonte de inspiração do futuro, né? Então, eu vejo hoje a OSC uma empresa muito mais conectada com o ambiente global de negócios, com uma série de oportunidades de desenvolvimento já sendo trabalhados internamente. Então, acho que é possível ver o processo de transformação que essa empresa viveu nos últimos anos e ele vai continuar, tem muita coisa a fazer daqui para frente. O que eu enxergo é um novo ciclo de crescimento, com um frescor como empresa, sabe? Com competências talvez mais arejadas, com um aspecto de inovação mais presente no dia a dia. A gente procura a todo tempo promover um ambiente maior de colaboração, as pessoas aprendem com pessoas, isso é inegável. Então, acho que temos esse desafio de promover um ambiente cada vez mais colaborativo, onde as pessoas possam se comunicar mais, interagir mais, aprender com as outras pessoas, e, sobretudo, uma empresa que tende a crescer nos próximos anos, com muita inovação, com mais diversidade, contribuindo, como eu falei, nesse posicionamento de setor, né, pensando de forma aberta, interativa, mas preservando todo o seu know-how e o seu estilo e a sua capacidade, que foi o que nos trouxe até aqui, né? E principalmente uma preservação cultural desses valores que passam pela confiança nas pessoas, em deixar, fazer com que as pessoas sejam protagonistas das suas carreiras, mas tendo as oportunidades promovidas pela própria organização como bússola nesse processo. Eu vejo uma empresa muito boa para se trabalhar, como sempre foi, e preservando a pessoa no centro de todas as coisas. É o trabalho que a gente procura fazer sempre. Que beleza. Ludmila, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você fez um imenso esforço para estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, de coração, aqui, em nome do programa, que é seu co-irmão, estamos juntos, de mão dadas. Eu que agradeço. E por mais mulheres na engenharia, viu, Cláudio?